Olá, eu sou a Leila e eu sou a tua professora de espanhol para quem fala português. Vamos rapidamente aos nossos slides, estão todos em espanhol e é para você acompanhar. Eu vou estar fazendo algumas explicações em português, como sempre, mas será tudo escrito em espanhol. Então, seja bem-vindo à nossa Global Sela School, mais uma vez. Esse é o nosso método Sela em 3 passos para tudo, estuda y aplica. Entonces, el método Sela, que consta de 3 pasos. Para todo, estudia y aplica. Você pode observar que a palavra passos é igualzinha que em português, só tem um S de diferença. Vamos então à nossa classe número 6. Aula número 6. Que você tenha uma boa aula. Buena classe e adelante. Hoje vamos ver os números, os tipos de números, né? As duas agrupações quando a gente se refere aos números cardinais e aos números ordinais. O grau, a ordem ou a quantidade. Então, vamos lá? Tipos de números. Además de los números 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, como a gente viu na aula anterior, que expressam a quantidade, que expressam a quantidade, e que se chamam números cardinais, que se llaman números cardinales. En español tenemos otros números que expresan el orden en el que sucede algo. Primero, segundo, tercero, quarto, etc. Então, agora nós vamos ver os números ordinais que expressam a ordem e que se chamam assim, números ordinales. Comecemos então pelos 10 primeiros e observe. Empecemos por los 10 primeros. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Vamos a avanzar. El uso de los números. Quando falamos do uso dos números na linguagem, falamos de como os usamos dentro das expressões e frases gramaticais. Por exemplo, cuando hablamos del uso de los números en el lenguaje, hablamos de cómo los usamos dentro de las expresiones o frases gramaticales. Por ejemplo, los cardinales sería algo así. Compré 4 kilos de papas. Aqui eu estou dizendo que eu comprei 4 quilos de batatas. Dentro da agrupação dos cardinais, estou gastando mais de lo que gano, assim que este mês não gasto um peso mais. Uma expressão que a gente pode usar muito, por exemplo, em Buenos Aires. Estou gastando mais do que eu ganho, então este mês não gasto nenhum real mais, a mais, nenhum peso a mais. Caminé 20 cuadras y no encontré una sola librería. Caminhei 20 quarteirões e não achei uma só livraria. Vamos entonces a los ordinales. Agora a vez dos ordinais. Es la segunda vez que me encuentro plata en la calle. Que sorte! É a segunda vez que eu acho dinheiro na rua. En el piso, en el 10º piso viven los locos Adams. Aqui brincando um pouquinho, se você conhece a família Adams, sabe que é uma história de ficção. Então, no 10º andar moram os locos Adams. Alcancé el primer puesto en la carrera. Eu consegui o primeiro lugar na corrida. Vamos entonces a los números ordinales, ahora a partir del número 11. Perceba que nos primeiros dois, 11 e 12, temos duas formas de escrever. E a partir do 13 até o 19, nós escrevemos dessa forma, mas podemos escrever junto ou separado em duas palavras. Vamos lá? 11º, primeiro aqui o 11, 11º, 11º.
A única diferença é o i, que está no português e no espanhol não está. 11º. Ou também 1º. 12º ou também 12º. 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º. También se pueden escribir separados y en este caso cada palabra conserva su acentuación, su género y su número. Por ejemplo, 15º. Então você pode escrever separadamente, mas essas palavras continuam conservando a sua acentuação, o seu gênero e o seu número. Algumas curiosidades. Curiosidades, entonces, y tanto o masculino como o feminino têm também plurais, que se utilizam quando falamos de várias pessoas ou várias coisas, e que se construem acrescentando uma S no final, como primeiros, primeiras, segundos, segundas, terceiros, terceiras. Entonces, tanto el masculino como el femenino tienen también plurales que se utilizan cuando hablamos de varias personas o varias cosas y que se construyen añadiendo una S al final. Primeros, primeras, segundos, segundas, terceros, terceras, etc. Os números ordinais podem ir sozinhos ou acompanhar a um nome. Na segunda situação, normalmente se colocam na frente do nome. Neste caso, tem que levar em conta que os números ordinais primeiro e terceiro perdem a letra ou no final, quando vão na frente do nome. Este é o terceiro, aí seria, este é o terceiro exame de sangre. Então, os números ordinales pueden ir solos o acompañar a un nombre. En la segunda situación, se ponen normalmente delante del nombre. En este caso, tienes que tener en cuenta que los números ordinales primero y tercero pierden la O final cuando van delante de un nombre. Por ejemplo, este es mi tercer examen de sangre. Si fuera siendo masculino el examen de sangre, tendría que ser tercero, pero la expresión, cuando va delante del nombre, como dijimos, la regla gramatical dice que pierde la O final. Pero sus formas femeninas, primera y tercera, mantienen la A final cuando van delante del nombre. Ao contrário da forma feminina, eles conservam o A final quando vão na frente do nome. Por exemplo, recibimos a la primera dama. Terminados em zero. Aqueles que terminam em zero. Todos os números ordinais de duas cifras terminados em zero terminam em gésimo. Então, todos os números ordinales de dos cifras terminados em zero terminam em gésimo. Então, aqui seria vigésimo, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo. Los que terminan en otros números, solo hay que agregarles el que corresponda del primero al noveno y se pueden describir juntos o separados, como en el ejemplo que tenemos acá abajo. Como aqui no exemplo, a gente pode escrever junto ou separado. Então, seria assim, 77º ou 77º. Então, vamos para o exemplo dessa expressão numérica dentro da palavra. A palavra de Deus tem um ensino tremendo com ambos os números e nos ensina a fazer o cálculo. Uma passagem onde Pedro fala com Jesus, fala ao respeito do perdão. E ele pergunta, Senhor, quantas vezes eu terei que perdoar ao meu irmão as ofensas que me faça? Hasta 7 vezes? Perguntou Pedro. Jesus lhe respondeu, não te digo eu até 7 vezes, porém até 70 vezes 7. Então, em espanhol seria assim,
Se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Que podamos aprender a calcular las cuentas del cielo. Sempre é bom a gente aprender as matemáticas do céu. Faça essa conta. E agora vamos aplicar este conhecimento. Está na hora de colocar em prática o que você aprendeu. Identifica os números ordinais e cardinais que te rodeiam e escreva enquanto pronuncia em espanhol. Quantas ruas da sua casa precisa andar até a farmácia? Quantos andares tem no seu prédio? Em qual você mora? Etc. Coisas assim, do tipo. Nos vemos hasta la próxima clase. Que Dios te bendiga y que puedas seguir aprendiendo esta rica lengua llamada español. Nos vemos.